Fala pessoal, aqui é o Vini e só para deixar claro desde o início aqui, isso aqui não é uma crítica ou uma análise séria sobre o anime e o mangá do One Punch Man, tá? Isso aqui é mais um bate-papo assim, bem leve sobre as sensações que eu tenho, a percepção que eu tenho quando eu leio e assisto esse anime que com certeza é o melhor anime mangá que eu li e vi nessa última década, tá? Minha percepção é essa. E eu quero falar um pouquinho sobre por que eu acho isso, tá? A ideia é mais ou menos um papo descontraído. Dito isso, tá? Uma coisa que eu quero levantar é que às vezes a gente assiste novas produções de animes e mangás antigos, né? E a gente tenta achar, a gente tenta buscar aquele sentimento de quando a gente assistia aquela obra, seja, sei lá, na época da Band, seja na época da Manchete, por exemplo, quando sai algo novo de Cavaleiros, né? A gente tenta assistir, tenta buscar qual era o sentimento quando eu assisti lá na Manchete, quando eu era criança, ou né, o Dragon Ball na época da Band, quando passava no Band Kids, às vezes quando sai algo novo de Dragon Ball, a gente tenta sentir isso novamente e às vezes isso não. Tu assiste ali a produção nova, tu até acha legal ou não, mas aquele sentimento parece que sempre falta alguma coisa, parece que antigamente sempre era melhor, assim. Eu tenho esse sentimento e eu acho que muita gente também tem. E é por isso que eu quero levantar isso, que quando eu assisto One Punch Man, ou quando eu leio o mangá, eu sinto que ele é o que mais me transporta para aquela época da Manchete, assistindo Yu Yu Hakusho, assistindo Shurato, assistindo Cavaleiro, sabe? Parece que ele tem a mesma pegada, o mesmo humor, e do mesmo jeito ele é uma paródia a tudo isso, né? Então ele tem esse espírito, assim, eu consigo sentir nele essa mesma vibe que eu sentia lá na época da Manchete, assistindo as coisas da Manchete. Então, só para dar uma introdução rápida, porque eu acredito que pode ter alguma pessoa, alguém que caia nesse vídeo e não tenha assistido One Punch Man, né? Embora eu acho que a grande maioria já deve ter assistido. O One Punch Man é a história, tá, do Saitama, um super-herói, que ele treinou as ganhas, assim, ele fez um treinamento. Se tu for ver o treinamento dele, é uma das piadas do desenho. Ele fez um treinamento e ele se tornou um ser muito poderoso que acaba, né, acaba com qualquer luta com um golpe só. E aí vem o nome da série, né, o One Punch Man. E até a fisionomia do Saitama já é uma paródia ao que a gente vê no Dragon Ball, né? Por exemplo, o Goku toda vez que fica mais poderoso e se torna um Super Saiyajin novo, o cabelo muda de cor, agora é a cor, né? Antes o cabelo ficava maior ou ficava mais espetado, né? E o Saitama não, quando ele chega nessa nova fase, né, que ele fica extremamente poderoso, ele simplesmente fica careca, sem um fio de cabelo, né, na cabeça. Então só a aparência do Saitama já é, né, uma grande paródia, assim. Então, e o One Punch Man, ele tem um humor muito legal, sabe? Que às vezes eu sinto que assistindo uns animes novos, assim, tu tem as piadas e tal, e tu fica com aquela sensação de, bah, essa piada é muito japonês, tá? Tá muito focado numa cultura que não é a nossa, sabe? E aí tu entende que é uma piada, mas não é engraçada, sabe? O One Punch Man não. O One Punch Man eu sinto que as piadas são realmente engraçadas. Independente se tu viveu essa época, se tu viveu isso de Shonen, de Shonen Jump, né? Dos animes Shonen, o Cavaleiros, o Dragon Ball, o Yu Hakusho, o Naruto, se tu viveu toda essa, né, todos esses animes aí, se tu assistiu, se tu tem um pouco de conhecimento, tu vai pegar as piadas, sabe? E as piadas vão ser realmente muito boas, sabe? Não são piadas que tu sente que, não, isso aqui é muito japonês, né? Eu tô rindo porque eu sei que era para ser engraçado, mas não é engraçado pra mim, sabe? E o Saitama, que é o personagem principal da história, cara, é muito fácil tu se identificar com ele, assim. Porque ele é um cara que ele tá entediado. As lutas já não tem mais graça, porque ele acaba com todas as lutas com um golpe só, né? Então é muito fácil tu te identificar com alguém que tá entediado com o dia a dia. Mesmo sendo um super-herói, o dia a dia dele caiu na rotina e ele tá entediado. E quem não fica entediado com a rotina e com o dia a dia? Então é muito fácil tu te identificar com o Saitama. Quando o problema dele é ir no mercadinho né, no dia que vai ter promoção. Ou quando o problema dele é uma moça que tá enchendo o saco dele no apartamento, sabe? Então ele é palpável. Tu consegue olhar e dizer, bah, essa situação aí
Eu vivo essa situação, eu quero ir no mercadinho quando tem promoção. É muito mais fácil, ele tá muito mais perto da gente, apesar dele ser um ser super poderoso e tal, do que o Goku, por exemplo, do que um Naruto, do que o Seiya, sabe? Ele é muito mais humano, assim, ele tem problemas de humano, ele é o cara que tá entediado, extremamente entediado com o dia a dia. E outro detalhe é que, apesar dele ser um anime com bastante comédia, as lutas são animais, assim. As lutas são muito fodas. Não perde nada pra Dragon Ball Z, assim, pra Yu Yu Hakusho. As lutas são realmente muito boas. Se for comparar com os animes atuais, se for comparar com Dragon Ball Super, então nem se compara. As lutas do One Punch Man são realmente muito boas. Ah, se tu quer um anime, não, eu não gosto tanto de comédia, eu gosto de ação. O One Punch Man é um anime pra ti também, né? Caso tu não tenha assistido ainda. Então, a minha ideia do vídeo era mais ou menos essa, era trocar essa ideia sobre o One Punch Man. Eu pretendo falar muito mais sobre o One Punch Man, eu quero fazer reviews ali dos mangás um por um. Aí eu consigo pegar a história mais ou menos e falar um pouquinho sobre cada parte da história. Se você gostou do vídeo, se você já assistiu One Punch Man, deixe seu comentário aí. Né? Se você gostou do conteúdo, gostou desse formato, se você tem alguma dica aí para melhorar o conteúdo do canal, também seja muito bem-vindo aí a escrever seu comentário. Não deixe de se inscrever. Um grande abraço a todos e até mais.